Olá, eu sou a irmã Ilha Pinheiro. Nós estamos aqui para falar sobre as primeiras comunidades nos Atos dos Apóstolos. Primeiramente, é necessário que a gente saiba que o agente responsável pela fundação das comunidades é o Espírito Santo. As comunidades dos Atos dos Apóstolos, elas não nascem, não surgem espontaneamente, nem é uma decisão humana de formar comunidade, mas as pessoas são agregadas em comunidades através da ação do Espírito Santo. Então, existe a pregação do querigma, as pessoas aderem a Jesus, fazem uma experiência com Cristo ressuscitado e com o Espírito Santo, que é a mesma experiência, não é? Quando se faz uma experiência com o Cristo ressuscitado, também se faz uma experiência com o Espírito Santo. E a partir dessa experiência, as pessoas vão se agregando em comunidade como galhos de uma árvore ou membros de um corpo humano, né? Então, essas duas metáforas da árvore e do corpo humano são usadas por Paulo nas suas cartas para falar sobre a comunidade cristã. Então, os batizados, os convertidos batizados, eles formam um corpo, o corpo de Cristo, no qual o Cristo ressuscitado e glorificado é a cabeça e as comunidades são o corpo dessa cabeça, de forma que o Cristo exaltado não está separado dos membros da comunidade, assim também da mesma forma que o corpo não está separado da cabeça. A grande responsável pela formação das comunidades é o Espírito Santo, que age na pregação do querigma, age naquele que fala, age naquele que escuta, move os corações para a adesão a Cristo e, após isso, as pessoas formam comunidade. É uma coisa tão interessante porque não há cristão fora da comunidade. Não há a experiência com Jesus, a não ser uma experiência que se dá a partir da comunidade daqueles que anunciam o querigma e depois a vivência em comunidade, não é? Então, é muito interessante essa questão de como que no Ato dos Apóstolos estão vinculados a anúncio do querigma, a experiência com o Espírito Santo e também o testemunho dos apóstolos. Então, o modo como os apóstolos vivem é o modo como Cristo viveu. E o seu testemunho, o testemunho que eles dão da vida de Cristo, daquilo que Cristo ensinou, daquilo que Cristo fez, né? Então forma também essa comunidade que vai cada vez mais sendo edificada a partir dos ensinamentos dos apóstolos e junto com esses ensinamentos, e principalmente o testemunho deles, o testemunho que eles dão de Cristo com sua própria vida. Então eles não apenas falam do que Cristo disse para eles ou do que eles vivenciaram na experiência com Cristo, eles falam com a própria vida, né? A vida deles fala muito mais de Cristo do que suas palavras. Nós temos aí a fundação dessas primeiras comunidades, elas são várias comunidades. Uma das coisas também que chama muita atenção e que ajuda a formar a comunidade é o modo como as comunidades se organizam. Elas são um novo modo de viver, um modo de viver assim inusitado, nunca experimentado por aquelas pessoas. Elas têm um outro tipo de organização, um outro tipo de relacionamento de uns para com os outros, não é? Que a gente vai ver hoje com mais calma. Comunidades, elas têm suas diferenças. Uma comunidade de Corinto não era igual a uma comunidade de Antioquia, que não era igual à comunidade de Éfeso, que não era igual à comunidade de Jerusalém. Elas tinham suas diferenças, né? Mas havia algo principal, que era uma só alma, não é? O que era essa unanimidade?
que é isso que fazia com que fosse uma só alma, era que Jesus Cristo constituía-se como o eixo central da vida da comunidade. Então, o que fazia com que eles pudessem estar unidos, pudessem estar agregados, era a vida de Cristo. Todos tinham esse objetivo central de viver aquilo que Cristo ensinou com suas palavras e com seus atos. A forma como as comunidades se organizavam em torno da vida e da obra de Jesus Cristo fazia com que essa comunidade fosse alternativa, ou seja, estava na contramão daquilo que o Império Romano vivia, não é? Então, a forma de organização das comunidades era uma forma contrária à forma como o mundo da época se organizava. O objetivo dela era o oposto do objetivo do Império Romano, do mundo da época. Então, como seria o mundo do Império Romano? Ou seja, como será que o Império Romano se organizaria, né? Então, vamos ver aqui a forma como o Império Romano se organiza. Então, o Império Romano ele se divide em cidadãos livres, né? Cidadãos romanos que são livres. Então, as pessoas poderiam ser livres ou escravas, não é? Entre os livres, nós tínhamos os livres que não eram cidadãos e os livres cidadãos. Então, quem era cidadão romano? Não é? O imperador, que era a classe mais alta, era a pessoa com maior dignidade e durante muito tempo foi tratado como um deus, como uma divindade, não é? A elite era também cidadã romano, como por exemplo os senadores, os magistrados que governavam as cidades, não é? Os homens de negócios, os homens, digamos assim, grandes proprietários, né? Seria hoje assim os empresários, nós chamaríamos, não é? Então esses grandes proprietários, esses homens empresários, esses homens de negócio, não é? E algumas pessoas do povo. Entre essas pessoas do povo, a pessoa poderia ser cidadão romano por comprar um título de cidadão romano ou porque era de alguma dessas elites que empobreceram, não é? Mas continuava com os seus direitos. Cidadão romano era aquele cidadão que tinha os direitos preservados, não é? Podia usufruir de direitos, ou então podia se tornar cidadão romano por um ato de heroísmo, por exemplo, participando do exército, não é? E fazendo algum ato heróico, sendo recompensado pelo imperador com o título de cidadania. E o título de cidadania, que poderia ser por participação em uma das classes que empobreceu, não é? Ou poderia também ser adquirido, comprado ou adquirido pela compra ou adquirido por um ato heróico. Nessa classe dessas pessoas do povo que são cidadãos livres, quer dizer, elas não, nesse caso aqui, terceiro, elas não são ricas, não é? Mas elas têm alguma forma de se sustentar. E é no caso de Paulo de Tarso, que provavelmente herdou o título de cidadania dos seus antepassados, tá? Aí nós temos pessoas que são livres, mas elas não são cidadãs, ou seja, elas não têm direitos. E tem várias coisas que elas não têm o direito. Então, elas não são escravas, mas também elas não são cidadãs. Nesse caso aqui, que são as pessoas, não é, que são trabalhadores, digamos, liberais, não é, tem alguma forma de sustento. Então, nós temos o caso de Jesus, que era carpinteiro, e ele é da província da Judéia, e ele não é cidadão romano, embora seja livre. Temos os apóstolos, a maioria dos apóstolos, né, tem suas profissões como pescador, cobrador de impostos, né, etc.
são pessoas livres, elas ganham a partir das suas profissões, ela ganha o seu sustento, mas elas não têm título de cidadania. Os direitos delas são bem restritos, né? Então, nós temos, por exemplo, Paulo não morreu crucificado, porque ele era cidadão romano. Então, ele é acusado do mesmo crime que Jesus, em Atos dos Apóstolos, ele é acusado do mesmo crime, que é estar contra o império ou o imperador. Mas Jesus, que não é cidadão romano, é crucificado, e Paulo não foi crucificado, ele foi decapitado, que era uma morte honrosa. Tá? Então, por exemplo, Paulo é cidadão romano, ele pode andar para onde ele quiser, né, não tem que ficar dando satisfação de por que ele está viajando, e fica sempre fazendo as suas viagens missionárias, não tem problema nenhum com isso. Já, por exemplo, Pedro, que não era cidadão romano, ele não pode estar viajando por aí sem explicar ao império o que um pescador está fazendo tanta viagem, tá certo? Então, nós temos nessa classe aqui mulheres e crianças que são, né, desse povo aqui, que são livres, mas não são cidadãos, tá? Você pode ver que quanto mais as pessoas vão diminuindo nessa dignidade aqui, não é? Elas, por exemplo, quase não usam sandálias, não é? Se tem sandálias é uma só para uma grande viagem, mas no dia a dia não usam. E também as roupas dos homens passam a ser cada vez mais acima dos joelhos, não é? Então, geralmente, muitas profissões aqui eram a forma de se vestir era acima do joelho, e essa forma de vestir-se acima do joelho representa menos dignidade, tá? Então, algumas profissões, não é, exigem isso, e às vezes a pessoa, quando tinha uma túnica, que a túnica é de linho, vai até o pé, né? Então, ela tinha uma túnica assim para uma ocasião especial, ter duas túnicas era, por exemplo, um luxo, que é por isso que Jesus orienta para não ter duas túnicas, não é? Porque seria um luxo, tá? Então, e depois nós temos a classe que tem menos dignidade, que é a classe dos escravos. Eles não são livres e não são cidadãos. Então, é assim que o Império Romano ele vai se organizando em hierarquias sociais, não é? E com pessoas com mais direito, até o direito do imperador é o direito de ser adorado como Deus, a pessoa que não tem nenhum direito, que é o escravo, não é? Então, é assim que se organiza, e uns servem os outros. Então, nessa escala aqui, é uma escala de pessoas que servem a quem está no degrau superior. Então, digamos, essas pessoas aqui, elas são sempre patronas dessas pessoas que estão mais abaixo, né? Então, o escravo, ele não é patrono de ninguém, e ele serve, né, a todas essas classes, né? O imperador, ele é o patrono de todos no Império Romano. Está abaixo dos deuses apenas, né? E assim é a hierarquia de serviço, né, digamos assim, de opressão, de falta de dignidade. Era assim que se organizava a sociedade romana. A forma de organização da comunidade cristã fez com que irritasse, não é, a forma de se organizar do Império Romano. Então, eles têm essa antipatia, digamos assim, pela forma como os cristãos se organizam, e isso vai levando também a uma perseguição aos poucos, né? Até se tornar uma grande perseguição, porque eles estão vivendo também de forma diferente daquela como o mundo da época vivia e se organizava. Então, nós temos, como eu falei, um cristianismo plural. As comunidades não são iguais, não é? Tem comunidade que ela é liderada por um conselho de presbítero, geralmente uma comunidade com os membros que vêm do judaísmo, ela é liderada por um conselho de presbítero, quer dizer, um conselho de anciãos.
A palavra presbítero na Bíblia significa os anciãos que lideram a comunidade, né? Homens maduros que tomam a frente da comunidade, que se reúnem num conselho chamado Conselho Presbiteral e a partir daí tomam decisões a respeito da comunidade. Outra coisa que é também muito complicada na comunidade, que digamos assim, que complica o relacionamento entre a comunidade e a organização do Império Romano, é que na comunidade existem eleições, escolhas, não é? Escolhas que as pessoas podem participar. De início, essas escolhas são, no caso da eleição de Matias, que é o substituto de Judas Iscariotes, as pessoas colocam vários nomes e aqueles nomes são sorteados, mas de certa forma há uma espécie de eleição, né? E com o desenvolver do cristianismo também as pessoas vão participar nas eleições dos bispos, né? E nós temos a história de vários padres da igreja que não queriam ser bispo, mas o povo, né, as pessoas que compunham a comunidade fizeram a eleição e elegeram como bispo. Essa prática do cristianismo primitivo continua na vida religiosa, não é? As congregações religiosas, ela tem a sua hierarquia por eleição. Então, as pessoas escolhem aquela pessoa que vai liderá-la por determinado tempo com um conselho, né? E quando aquele tempo termina, outro conselho com outra pessoa superiora vai então passar a exercer aquela função. Então é uma coisa que vem do início do cristianismo e que a vida religiosa manteve essa tradição. Então as comunidades, elas são plurais, não é? Existem vários tipos de comunidade, mas elas têm elementos em comum. Alguns elementos em comum, por exemplo, a experiência com Cristo ressuscitado, todas têm isso de forma muito intensa, inclusive a existência dos carismas do Espírito Santo, esses carismas vêm da experiência com Cristo ressuscitado, que é dado também uma experiência com o Espírito Santo. Elas têm a vida fraterna, é muito importante, porque frater quer dizer irmão, né? Então, a vida fraterna significa que essas pessoas que vivem em comunidade, elas se sentem membros de uma só família, não é? Então, todos têm um vínculo forte de comunhão e se sentem membros de uma mesma família, a família de Jesus, não é? E a forma, não é, que se reúnem, porque não estão sempre juntas, embora a vida seja fraterna, todas as pessoas estão muito vinculadas a outras pessoas, mas quando se reúnem, eles chamam de partir do pão. Então, o partir do pão, hoje em dia, nós chamaríamos de Eucaristia. Era assim que eles chamavam a celebração da Eucaristia, de partir do pão. E eles vivem unidos em oração, quer dizer que eles se reúnem, não é, para orar juntos, para a liturgia. Além de fazerem a sua oração pessoal, eles se reúnem para a oração pública, oração litúrgica, que é feita nesse momento de fração do pão, né, que nós hoje chamaríamos de missa. Eles têm a fidelidade ao ensinamento dos apóstolos. Então, eles não estão formando um cristianismo ao seu próprio gosto, da forma como querem, como acham que deve ser, mas eles vivem um cristianismo, eles vivem a fé cristã a partir dos ensinamentos dos apóstolos. Outra coisa é que eles não têm templo, não é? Eles partem o pão pelas casas. Então, o partir do pão, a Eucaristia, junto com a oração, que é o louvor comunitário, é feito nas casas, nas famílias. Então, como as pessoas são falhas, as pessoas são pecadoras, as pessoas têm suas fragilidades, é preciso que haja correção fraterna. Então, todos estavam empenhados em ajudar
se cada um ajudar os demais a permanecer fiel, a fazer a coisa certa, não é? Então havia aquilo que é a edificação mútua, ajudar a pessoa a se manter fiel. E eles eram sempre enviados em missão. Algumas comunidades eram mais missionárias do que outras, não é? Digamos assim, uma comunidade de Antioquia era uma comunidade profundamente missionária, não é? Então, dependendo muito da situação da comunidade, ela poderia ser mais ou ser menos missionária. Quando eu falo do envio em missão e eu falo de Antioquia, eu estou falando de envio de missionários para longe, né, para terras distantes. Mas no âmbito da missão em locais próximos, no local mesmo onde, na cidade mesmo onde estava a comunidade, ou no país onde se encontrava a comunidade, então isso aí, todas as comunidades eram missionárias, não é? Agora algumas foram bem conhecidas pelo envio de missionários para regiões bem distantes. E foi dessa forma que o mundo foi evangelizado. Então, nas comunidades, tinha dois elementos que eram muito impactantes, que deixavam as pessoas de fora, assim, surpreendidas, né? As pessoas que não viviam aquela vida cristã, aquelas pessoas que não tinham aderido ao cristianismo, elas ficavam impactadas com dois elementos principais da vida das comunidades. E esses elementos eram, primeiro deles, não havia necessitados entre eles, não havia pobres entre eles, né? E a outra coisa é que eles não tinham templo, a igreja era doméstica. Quando eu estou falando igreja doméstica, eu estou dizendo duas coisas. Estou dizendo que a família, né, é que era o local de encontro. Então, as famílias se reuniam na casa de uma família, né? E que cada família ela se compreendia como uma igreja. Então, as pessoas não iam à igreja, a igreja é aqui em casa, né? Nós somos igreja, nossa família é uma igreja. E aí, a nossa família, que é a igreja, às vezes celebra naquela outra família que também é igreja. E às vezes aquelas outras famílias é que vêm celebrar aqui em casa, mas todas as famílias são igrejas. Então não havia a igreja templo, né? O que havia era a igreja doméstica. As famílias eram igreja. A palavra igreja não quer dizer uma construção. A palavra igreja quer dizer assembleia, comunidade, não é? Pessoas juntas. Pessoas que se amam, que amam a Deus, que estão em comunhão, que estão juntas. Então, é isso que era mais impactante. Como é que é possível uma religião onde não exista templo, né? E isso era uma coisa praticamente impossível naquela época. E outra coisa é como é que as pessoas podem ter seus bens em comum, de forma que não há pobres entre eles, não é? Então, nós vamos estudar esses dois elementos um a um. Primeiro desses elementos, não é que eles não têm necessitados. O critério que é usado para que não haja necessitados. Então, quando nós lemos o Êxodo 16, não é? 16, diz assim, quando está falando sobre o maná, que Deus envia o maná para as tribos hebreias no deserto, né? Então, é o texto sobre o maná. Então, diz assim, eis que o Senhor vos mandou. Então, é Moisés que está falando com os hebreus a respeito do maná, porque aquele alimento é dado aos hebreus, eles não conhecem aquele alimento, e aí eles perguntam o que é aquilo, né? E aí Moisés vai e diz essa palavra. Moisés, digamos, se eu começo a ler a partir do versículo 15, vamos ler Êxodo 16, 15. Ao verem isso, os israelitas perguntaram uns aos outros, Manhu, que significa, que é isto? Pois não sabia o que era. Moisés lhes disse, isto é o pão que o Senhor vos dá para comer.
Eis, agora o versículo 16, eis o que o Senhor vos mandou. Recolhei a quantia que cada um de vós necessita para comer. 4,5 litros por pessoa. Cada um recolherá de acordo com o número de pessoas que moram em sua tenda. Assim fizeram os israelitas. Uns recolheram mais, outros menos. Aí o versículo 18. Mas depois, ao medirem as quantias, não sobrava a quem tinha recolhido mais, e nem faltava a quem tinha recolhido menos. Cada um recolhia o que necessitava para comer. Então, se baseando aqui nesse texto de Êxodo, é que a comunidade cristã vivia. Então, havia famílias que necessitavam de mais recursos financeiros. Por quê? Porque tinha muitos membros, porque tinha membros idosos, membros que não podiam sair para o campo para trabalhar na lavoura, com idosos, não é? Crianças. Então, essa família necessitava mais. E havia outra família que necessitava menos. Era uma família menor, as pessoas eram adultas, os homens eram rapazes aptos para trabalhar, as moças também, as filhas eram já na idade de trabalhar. Então, todos trabalhavam e colocavam tudo em comum. Tudo que eu trabalhava, eu entregava para uma administração comum do dinheiro. E depois que cada um trazia aquilo que tinha recolhido, conseguido com o seu trabalho, isso era distribuído, mas não era distribuído igual. Dizer assim, dá R$600 para cada um. Não era isso. Porque tem pessoas, tem famílias que precisam muito mais do que 600 para sobreviver. Não é? Então, é de acordo com a necessidade. Então, não era uma coisa como o governo faz, de tratar todo mundo por igual, como se uma família que tem pessoas idosas e pessoas enfermas que precisam comprar muitos remédios, vão receber o mesmo tanto de pessoas que são 2 pessoas em casa e não há gastos com remédio. Então, havia na comunidade cristã justiça, né? Então, da mesma forma que lá no Êxodo, no deserto, o maná, tinha gente que pegava mais maná do que outro, porque necessitava mais, né? A sua família necessitava mais, e outros pegavam menos porque sua família necessitava menos. Também na comunidade cristã é assim, não é? Cada família ela era personalizada, aquela distribuição das rendas era personalizada, e ninguém ia ficar dizendo assim, como é que eu trabalhei a semana inteira e eu vou receber R$600, enquanto que aquela outra família ali vai receber R$1.000. Ninguém se perguntava isso, porque as pessoas, elas se sentiam famílias umas das outras, e sabia que quando se precisa mais, aquele que precisa mais tem que receber mais, e aquele que precisa menos tem que receber menos. Qual é o contraste? Por que isso era tão impactante? Simples, porque aqui, quando nós vemos aqui essa figura da forma como o Império Romano se organiza, não é? Então, o imperador não precisa de nada, mas ele tem tudo, certo? Ele tem tudo. E o escravo, ele precisa até de roupa para se vestir, mas ele não tem nada. Então, essa aqui é a lógica da sociedade, do mundo, de qualquer época. E tem sociedades que aumentam mais isso, não é, do que outras. Então, que uns possam acumular e outros não têm nada. Uns têm tudo e o outro não tem nada. Então, é essa lógica aqui que a comunidade cristã estava tentando romper, porque a gente não entende essa forma de organização, porque nós estamos dentro de uma mentalidade de acúmulo. Então, Deus quer que todos sejam pobres? Não.
Deus não quer que todos sejam pobres. Deus quer que todos sejam ricos, menos ainda. Então, o que Deus fez? Deus criou o mundo, Deus criou o planeta e deu recursos para todos, certo? Para todos viverem de forma confortável. É engraçado quando a gente estuda a história, que a gente estuda, por exemplo, filosofia, que a gente vê filosofia da história, e a gente vai ler a carta de Pero Vaz de Caminha, não é? É uma carta difícil de ler, porque é o português antigo, mas é interessante a frase, que aqui no Brasil, em se plantando tudo dá. Por quê? Porque esse homem português olha para essa colônia e diz assim, aqui tem recursos para todos, porque aqui não tem esse problema das estações. Então aqui no Brasil não tem esse problema de que tem meses que eu não posso plantar porque não vai nascer. Não existe isso, né? Se isso acontece é porque não é visto o problema da irrigação, porque o Israel tem uma grande área que é deserta e está toda plantada, né? E estão vendendo todos os produtos. Então todo o deserto da Judéia está irrigado com a água do Jordão, não é? Então não há isso de dizer assim, lá é deserto, não se pode plantar. E olha que o Jordão não se compara aos rios que existem no Brasil, certo? Então o que acontece é que aqui há um descaso nesse sentido, mas aqui é como diz o Pero Vaz de Caminha, você pode plantar em qualquer terreno, o Brasil é vasto, existem vários tipos de plantio de culturas que se pode plantar nas diversas regiões e não tem a época do gelo que não dê nada, né? E você pode sempre irrigar, que é rico em rios, né? E pode sempre irrigar, e há várias condições. Nós temos no Nordeste, por exemplo, um oceano de água doce no subsolo e que isso não é trabalhado, porque é importante deixar o sertanejo na seca, porque se ganha dinheiro com isso, né? Enquanto que se podia resolver esse problema aqui do Nordeste. Bom, então é o seguinte, Deus fez essa criação maravilhosa, esse planeta maravilhoso, que tem lugar para todo mundo viver confortavelmente, certo? Mas então agora vamos pensar num encontro de igreja. Vamos pensar que nós estamos fazendo um encontro, por exemplo, de catequese, né? Muito comum esses encontros e tal. E aí alguém fica responsável por conseguir, não é, almoço. Então, responsável por conseguir quem vai fazer e tal, tá certo. Aí tem uma pessoa que tem uma chácara com laranjas, né? Tem muitas laranjas lá. E essa pessoa soube do encontro de catequese. Então, essa pessoa disse assim, olha, eu gostaria de doar laranjas para o encontro lá da catequese. Eles, depois do almoço, eles chuparem laranja. E pergunta, quantos catequistas vão ficar no encontro? 200 catequistas. Ah, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, vou escolher 200 laranjas muito boas e vou mandar para o encontro de catequese. E aí essa pessoa envia essas laranjas para o encontro de catequese. Uma laranja para cada catequista, tá? E todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ficar com sua laranja, tudo certinho. Na hora da distribuição, uma pessoa, um dos catequistas diz assim, eu vou pegar 2 laranjas. Eu vou pegar 2 laranjas porque eu gosto demais de laranja, vou aproveitar que essa fila tá grande, não é? Que ninguém tá olhando, vou ficar com 2 laranjas, estou querendo ficar com 2 laranjas, tá? Aí vem outro que diz assim, eu poderia levar, eu tenho 3 filhos em casa, queria tanto que meus filhos chupassem essa laranja, eu vou pegar essas 3 laranjas aqui para os meus 3 filhos, e mais a minha, pegou 4, né? Então, e assim um pega, porque diz assim, vai que amanhã não tem laranja, deixa eu pegar hoje, a de hoje é de amanhã, que amanhã se não tiver, aí eu já tenho. Então, quando vai chegando lá mais perto, a fila, não é?
vai quase acabando, uma porção de gente ficou sem laranja. Ou seja, você acabou de descobrir como é que surge a pobreza, né? A pobreza é a escassez de alguns, porque outros acumularam. Então, o que faz com que aconteça pobreza no mundo é a riqueza, né? Então, as pessoas perguntam assim, por que a Bíblia condena tanto a riqueza? Por que a Bíblia sempre fica do lado dos pobres? Porque o dono daquelas laranjas iria ficar chateado quando soubesse que mandou uma laranja para cada pessoa e teve muita gente que não recebeu. É assim que Deus se sente, tá certo? Chateado, não gosta disso. Então só existe pobre porque existe rico. No dia que não existir rico, não vai existir pobre. E é isso que Nossa Senhora diz no Cântico Magnífico, não é? Que os que são ricos, que estão com as mãos cheias, vão ficar com as mãos vazias, porque Deus vai pegar aquilo que está demasiado nas suas mãos e vai dar para quem não tem, né? Então é isso que Maria diz, né? Saciar os famintos e despedir os ricos de mão vazia, vai equilibrar a coisa, porque a coisa está desequilibrada, não é? Então é por isso que só existe pobre porque existe rico. Se não existe rico, não existe pobre, tá? Por mais que seja honesta a riqueza, ela é a causa da pobreza, tá? E quem inventou isso foi a organização social, foi o ser humano, não foi Deus. E o que a comunidade cristã está fazendo é tentando corrigir isso, quando ela diz assim, aquele que precisa mais tem que receber mais, e o que precisa menos tem que receber menos. Cada um recebe de acordo com a sua necessidade, assim ninguém acumula, não é? É assim que funciona na comunidade cristã, tá? E isso aí também cumpre o texto do Deuteronômio, não é? Que diz, Javé diz, que não haja pobres em teu meio. Então Deus deu essa ordem para Israel, mas Israel não conseguiu cumprir. E Deus fez com que instituiu o jubileu para que tudo ficasse igual, para que aqueles que estavam acumulando pudessem se desfazer do acúmulo e repartir com aqueles que nada tinham, mas mesmo assim Israel não conseguiu cumprir. E agora, não é, a comunidade cristã, como família, está vivendo isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A questão é tão séria, que se não for um chamado especial de Deus e uma assistência do Espírito Santo, os seres humanos não conseguem viver isso. E isso é a coisa mais lógica. Com aquela comparação com as laranjas, a coisa mais lógica é que cada um pega a sua laranja. Mas nós botamos na nossa cabeça que algumas pessoas têm direito a 2 laranjas e um fica sem nada. Que algumas pessoas têm direito a 5 laranjas, para 4 pessoas ficarem sem nada, tá certo? Então, esse aí é chamado de o pecado social, né? É um pecado que todos nós colaboramos. E o que faz a vida religiosa? A vida religiosa diz assim, já que não dá para viver isso com todo mundo, vamos viver isso com a pequena fraternidade e vive isso em comunidade. Pelo menos é isso que as pessoas se comprometem, né? E quem mais entendeu isso foi Francisco de Assis, né? Francisco de Assis diz assim, se o que causa a pobreza é a riqueza, eu vou ser um rico a menos no mundo, ficar do lado dos pobres, sem nada junto com ele, que pelo menos eu não colaboro com o aumento da pobreza. E foi conquistando todos os seus amigos ricos que passaram a agir conforme ele agia, não é? Então, mudando de lugar, saindo do lugar daqueles que se acumulam 5 laranjas e ficando no lugar daqueles que não têm laranja nenhuma. Se eu for comparar isso com a vida de Francisco, quer dizer que Francisco abriu mão daquela única laranja que tinha direito, não é? E ficou do lado de todos aqueles que ficaram sem laranja. Por quê? Porque ele não quis ficar do lado daqueles que pegam a laranja que deveria ser do outro, não é? E assim foram os amigos de Francisco. E isso aí que Francisco fez foi a volta
ao cristianismo primitivo, foi trazer a igreja de volta ao cristianismo primitivo, não é? Quando o Francisco ficou nu em praça pública, ele não estava simplesmente afrontando o pai dele, ele estava dizendo: é isso que eu sou, é esse que eu sou, o ser humano, foi assim que eu entrei nesse mundo, é assim que eu vou sair desse mundo, eu não vim com nada, eu não vou levar nada, então eu vou viver a minha realidade. A minha realidade é que eu não vim e nem vou levar nada. Não vim com nenhum bem material, né? Nem vestido eu vim. E também não vou sair daqui vestido também não. Né? A minha veste, que é o meu corpo, vai ficar com a terra. Né? Então, essa é a minha realidade, então para que eu vou fingir que é diferente? Por que eu vou me enganar que é diferente? Não é diferente, não é? Então é preciso coragem, é preciso realmente uma ação do Espírito Santo para que a pessoa se conscientize dessa realidade, não é? E que possa realmente viver um cristianismo verdadeiro. Então o que eles faziam era isso, não é? Cumprir aquilo que estava na Escritura, porque eles tinham a força do Espírito Santo, a experiência com o Cristo ressuscitado, que os levava, que os motivava naturalmente a viver assim. Então, a outra segunda coisa, que é não existir templo, quer dizer que a igreja era doméstica, né? Nos faz pensar em um destaque, que o destaque é a liderança feminina, não é? Então, numa igreja doméstica, a mulher tinha muito mais espaço. Vocês sabem, não é? Todo mundo sabe que as culturas orientais, de uma maneira geral, não é? Principalmente daquele tempo, o judaísmo daquele tempo, o papel da mulher era bastante restrito. Na realidade, o papel da mulher estava em relação à casa. Então, a mulher tinha muita autonomia na casa. Não é? Quando nós vemos a história de Abraão, certo? E Abraão está no século 19 a.C., mais ou menos 40 séculos de diferença entre nós e Abraão. E a Sara é a mulher de Abraão, né? E a Agar é a escrava, né, na casa de Abraão. E Sara se reclama com Abraão, diz assim: aquela escrava, Agar, está me maltratando. E aí Abraão diz assim: a escrava é sua, você tem autonomia sobre ela. Quem resolve as coisas de casa é você, né? Então a mulher tinha autonomia dentro de casa. Vocês veem também na história de Salomão, que a mãe de Salomão, Betsabeia, né, foi quem teve um papel decisivo junto ao rei Davi para que Salomão fosse o novo rei, né? E assim vai. O papel da mulher não era um papel social, não era um papel fora de casa. E como hoje a valorização é o social, é o fora de casa, isso nós taxamos tudo isso como machismo. Nós cometemos um anacronismo e simplesmente porque a mulher não tinha um papel social, o papel dela era doméstico, então nós achamos que tudo era machismo, não é? Porque hoje essa coisa que fica só em função da família, nós taxamos de machismo. Enquanto que há muito mais machismo hoje e muito mais machismo na interpretação dos textos bíblicos do que às vezes o próprio texto bíblico tem, né? Existe machismo, claro, nos textos bíblicos, mas há muito mais na interpretação do que às vezes nele mesmo, não é? Então, o papel da mulher, o poder da mulher, o empoderamento da mulher estava na família, dentro de casa. Ora, se não existe templo, se a comunidade se reúne na família, então aí tem muito espaço para a mulher. Então tem mais uma coisa. A Eucaristia, ela era celebrada no sábado à noite, no que hoje nós chamamos de sábado à noite. O que acontece? Acontece que lá em Israel, e ainda hoje, né, o dia é contado a partir do entardecer. Então, as pessoas que fundaram as primeiras comunidades cristãs, elas celebravam o primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição de Jesus. E era o dia do início de uma nova era, não é? A era messiânica que eu falei para vocês,
no nosso primeiro encontro sobre Pentecostes, não é? Que Pedro até fez um discurso explicando o texto do profeta Joel, não é? E ali era um recomeço de mundo, um novo mundo estava começando. Então, sempre celebrava a Eucaristia no primeiro dia da semana. Naquela época, o primeiro dia da semana ainda não tinha nome, não se chamava ainda domingo, se chamava primeiro dia, como hoje tem um segundo, terceiro, ou seja, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, etc. Os dias eram nomeados, né? Então, o primeiro dia da semana era o dia que se reuniam para celebrar a Eucaristia, ou a fração do pão, ou o partir do pão. Tem diversos modos de falar da Eucaristia, não é? Então, se reuniam em uma das casas para partir o pão, não é? Para celebrar a Eucaristia. E o primeiro dia da semana começava no que hoje nós chamamos de sábado. No sábado à noite, não é? O dia começa no entardecer. A missa, no início do cristianismo, era no que hoje nós chamamos sábado à noite. Porque o que nós chamamos de sábado à noite, na realidade, já era as primeiras horas do primeiro dia da semana, não é? Então, o sábado à noite já é domingo. O sábado à noite, na contagem de Israel, já é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E aí é que é interessante, porque os primeiros cristãos vieram do judaísmo. E o judaísmo tem a celebração do sábado. Tem a celebração para começar o sábado, que é na sexta-feira à noite, e tem a celebração para terminar o sábado, que é no sábado à noite, não é? Então, para eles, para os judeus, o sábado é o dia do descanso, e ele tem que ser separado dos outros dias, que são os dias de trabalho. Então, tem que separar a hora que começa com a liturgia familiar e a hora que termina com a liturgia familiar. Então, o sábado no judaísmo começa e termina na família. Então, durante o dia de sábado, os judeus vão à sinagoga de manhã para sua celebração comunitária. Mas o momento de começar o sábado e o momento de terminar o sábado se faz em família. E é aí, nesse final de sábado, não é, que os cristãos celebravam a Eucaristia, porque esse final de sábado é o primeiro dia da semana. E na celebração do sábado é muito interessante, porque a mulher tem um papel fundamental, não é? É a mulher que dá início a essa separação, que o judeu chama de Havdalah, né? A separação do sábado dos dias de trabalho. Então, o sábado só começa com a oração da mãe de família, a oração da dona de casa, que ela diz assim: todo mundo apaga as luzes da casa, não é? Tem que estar com as luzes apagadas, porque essa celebração ela tem um cunho de celebrar a criação, e a criação começa com as trevas, não é? Não havia luz ainda. Então, se é dia claro ainda, ela fecha os olhos, ela tem que saber essa oração de cor, né? Aí ela fecha os olhos para ficar no escuro, e ela diz: bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou acender a vela de sábado. E aí, depois dessa oração, ela acende a vela de sábado e todos dizem amém. E aí começa o sábado, não é? Ou termina o sábado, no caso do cristianismo, não é? Então, quer dizer que a celebração da Eucaristia, ela tinha que começar com a mulher santificando aquela liturgia, não é? Então, o papel dela como mãe, né, tinha a participação na criação, porque dava a luz, era ela que, sendo mãe ou não sendo mãe, mas esse era o papel da mulher, né, ou mãe espiritual ou mãe física, né? A mulher que tinha mais idade, ela ia ser a mãe principal naquela celebração da Eucaristia, e aí ela
começava a celebração com essa oração. Além disso, a celebração da Eucaristia, ela era uma atualização da Páscoa de Jesus, e ainda é. Ceia de Páscoa, que começava com o pão ázimo e terminava com a refeição mesmo, uma ceia mesmo, né? Que até Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios que tem gente que não espera os trabalhadores chegarem, os que trabalham no campo moram mais longe e começam a comer, não é? Então era uma ceia pascal. Então, em vez de celebrar uma Páscoa uma vez por ano, só uma vez por ano, os cristãos celebravam a Páscoa toda semana. No primeiro dia da semana, eles não celebravam mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa de Jesus, não é? A ressurreição de Jesus. Então, a celebração pascal também, a mulher e as crianças tinham um papel fundamental. Então, também a mulher é que começava, a mãe de família, né? Ela que começava a oração litúrgica, toda a liturgia pascal. E ela dizia essa oração, e só depois dessa oração é que começava a celebração pascal. Então, bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificastes pelos teus mandamentos e nos ordenastes benignamente esta festa das luzes, que é a Páscoa, né? Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservastes a vida até o dia de hoje. Que esta casa seja abençoada, ó Deus, e que a luz da tua benevolência brilhe sobre todos nós, trazendo-nos a paz. Então, era esse o papel da mãe de família, não é? Era dar início à celebração da Páscoa, que agora era dar início à celebração da Eucaristia. Então, isso aí era uma coisa importantíssima, porque a mulher tinha um espaço muito grande na liturgia, um papel fundamental na liturgia, nas comunidades domésticas, né? Quando a igreja era uma comunidade doméstica. E nós fomos perdendo tanto essa noção de igreja doméstica. É claro que eu não estou aqui dizendo que a gente deve celebrar a Eucaristia na família em vez de no templo, né? Não é isso que eu estou falando. Existe todo um processo histórico de 2000 anos. Eu estou dizendo que nós esquecemos, não é? Que a igreja é, antes de tudo, a família. Nós esquecemos isso. Tá certo que a igreja somos todos nós, tá certo que nós nos reunimos numa comunidade paroquial, que nós, numa pandemia, nós sentimos falta do nosso encontro dominical na nossa celebração eucarística paroquial. Você não está sem comungar, você está sem receber a Eucaristia. A Eucaristia é o ápice da nossa comunhão com Deus, mas não é a única comunhão. A primeira comunhão é o batismo. Pelo batismo nós entramos em comunhão. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Comunhão. Onde a palavra de Deus for anunciada e refletida, comunhão. Eucaristia é a principal forma de comunhão, mas não é a única forma de comunhão. Então, as pessoas na pandemia deveriam estar se reunindo em família, né? Lendo o Evangelho, explicando o Evangelho e orando juntos, sendo igreja doméstica, fazendo sua comunhão espiritual através da fraternidade, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, né? E através do pão da palavra, se alimentando com o pão da palavra. Mas não, as pessoas, elas preferiram, na família, cada uma se isolar com o seu celular, no seu quarto, assistindo uma missa, uma live de missa, do que estarem juntas na sala, fazendo um altarzinho,
não é? Fazendo uma oração comunitária, uma reflexão do Evangelho, sendo igreja doméstica. E na igreja doméstica, todos os membros têm valor. Na igreja doméstica, a liturgia, ela dá espaço para todos os membros. Outra coisa que era muito comum na liturgia pascal era o papel das crianças. Então, na liturgia pascal, a leitura dos textos da Páscoa, que estava no Êxodo, no livro do Êxodo, só era feita depois que as crianças faziam perguntas. Faziam perguntas por que aquela noite era diferente, por que estavam celebrando aquilo. Então, depois das perguntas das crianças, era feita a leitura da Escritura e a explicação da Escritura. Então, as crianças tinham um papel fundamental, elas estavam ali para aprender a celebrar a libertação. E no caso da comunidade cristã, que a libertação é muito mais intensa, que a libertação, não do faraó do Egito, mas a libertação do pecado, a libertação da morte, né? Da ruptura com Deus, a libertação do mal. Então era muito mais importante falar disso para as crianças do que a Páscoa judaica falar sobre o faraó, né? Então havia muito espaço para mulheres e crianças numa igreja doméstica, não é? Que celebrava a liturgia eucarística em família, não é? Então nós temos também em alguns textos do Atos dos Apóstolos e fora do Atos dos Apóstolos testemunhos antigos do papel das mulheres na igreja primitiva, nessas comunidades familiares, não é? Quando as comunidades cristãs eram reunião de famílias, né? Então nós temos no Atos dos Apóstolos o papel de Lídia. Lídia, ela é uma vendedora de púrpura, né? E ela cede a casa dela para que a comunidade, né, as pessoas da comunidade, elas se reúnam lá na casa dela, né? Então a Lídia. A outra mulher que é destacada no cristianismo primitivo, que nós sabemos dela através dos textos de Romanos, né, da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 16, versículo 1, é Febe. Febe, ela é diaconisa da igreja de Cencreia. E é muito interessante que às vezes algumas bíblias em português tiram a palavra diaconisa. Então nós temos vários tipos de organização nas comunidades primitivas. Não é? Eu já disse que o que elas têm em comum e elas têm algumas diferenças, não é? Como também já mencionei aqui algumas diferenças. Então nós vemos aqui que em Cesareia, por exemplo, a igreja é liderada pelo diácono Filipe e suas 4 filhas profetisas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Empenhai-vos pelo amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente a profecia. Essa palavra profecia, na igreja primitiva, envolvia uma situação mais ampla. Quer dizer, era alguém que tinha um papel na liderança. No caso da igreja de Cencreia, né, a liderança é pelo diácono Filipe e suas 4 filhas, que são profetisas. As comunidades, elas não são perfeitas, é uma ilusão. Tem gente que diz assim, tiveram comunidade perfeita. Não, o Atos dos Apóstolos fala de vários pecados que aconteceram lá nas comunidades primeiras. Nós temos o exemplo, logo no início do Atos dos Apóstolos, o exemplo de Ananias e Safira, que tentam enganar a comunidade com questões de dinheiro. Nem todo mundo tinha mudado a mentalidade para deixar de acumular. Também mostra a questão dos preconceitos que as pessoas tinham. Então, em Atos 6 tem uma coisa horrível que é narrada, é que a distribuição dos alimentos para as viúvas
dos judeus cristãos que são de origem grega, de origem helenista, ou seja, os judeus cristãos que não nasceram em Israel, elas não estão recebendo a cesta básica. Então ela ficava à mercê do sistema caritativo. Mas olha o que eles faziam. Eles não davam o sustento que lhe era de direito, né? Dava para as outras viúvas, mas para essas viúvas dos judeus que tinham nascido e crescido no estrangeiro, eles não davam a ajuda cotidiana. E esses judeus, eles se converteram ao cristianismo, mas isso não mudou a mentalidade deles, esse preconceito continuou, não é? Essa coisa de dificuldade de aceitar a mentalidade diferente, não é? Fez surgir o Concílio de Jerusalém em Atos 15, porque os judeus queriam que os cristãos que não são judeus, que eles fizessem a circuncisão, que é impor um elemento cultural. Então veja aí em Atos 15, 39, o conflito entre Saulo e Barnabé. E olha que Saulo e Barnabé são uma dupla dinâmica da evangelização em Atos dos Apóstolos. Houve um conflito entre ambos por causa do João Marcos. O João Marcos era um jovenzinho, um adolescente, não é? E era parente de Barnabé. E eles saíram numa viagem missionária e no meio da viagem o João Marcos desistiu da viagem. Então é isso, as comunidades cristãs não são perfeitas, né? Elas têm suas dificuldades, têm suas grandezas, e nós devemos nos espelhar nas suas grandezas, e nós devemos levar em conta as suas dificuldades, que também são as nossas dificuldades, e fazer o possível para a reconciliação, para se reconciliar, tá? E nós aprendermos com os erros e os acertos das comunidades primeiras. Elas são feitas de pessoas normais, mas pessoas que têm o Espírito Santo, que colocam em primeiro lugar a vida de Jesus. E quando essa comunidade se tornou perseguida, todos esses pequenos dissabores desapareceram e todos estavam unidos, não é? E muitos morreram unidos com Cristo e venceram todas essas pequenas coisas, tá bom? Minha oração é que depois desses nossos encontros sobre o Atos dos Apóstolos, nós passamos a formar a comunidade de uma forma muito mais autêntica, num verdadeiro cristianismo. Um abraço, nos encontramos em outra oportunidade.